Hashtag você pergunta. Às vezes, fico me questionando se é realmente justo Deus salvar alguém que nunca fez nada de correto neste mundo, que sempre afrontou a Deus e aí chega ao final de sua vida, ela aceita Jesus e é salva. E todas as pessoas que ela prejudicou, e a vida desregada que ela viveu, ao mesmo tempo, alguns sempre se dedicam a vida toda pela obra do Senhor, sofrem e no final vão ao mesmo lugar que essa pessoa. Isso me parece meio injusto. Está aí a dúvida do internauta em relação a este tema, em relação à justiça e injustiça. Se é justo Deus salvar uma pessoa que sempre fez o mal e se arrependeu um pouco antes de morrer. E este não é um questionamento raro. As formas como Deus faz as coisas, muitas vezes, em nosso julgamento, nem sempre parece justo. Neste caso da pergunta, geralmente nós julgamos a partir da ótica do merecimento. Logo, quem fez mais coisas boas deve ser salvo e quem não fez não deveria ser salvo. Mas eu vou pontuar algumas observações dentro do contexto bíblico para entendermos melhor essa questão, já que nosso entendimento humano é falho. Então, sobre se é justo Deus perdoar e salvar alguém que só fez maldades, o primeiro questionamento, o primeiro ponto a levar em consideração é que a salvação, segundo os relatos bíblicos, ela não depende de obras. Ela acontece por ação da vontade de Deus em nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz em Efésios 2, versículo 8 ao 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Segundo ponto que é importante observarmos é que a Bíblia, somos todos apontados como pecadores. Mesmo aqueles que parecem bons, aquelas pessoas que parecem bonzinhas demais para serem pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O terceiro ponto é que as escolhas de Deus são mostradas na Bíblia como escolhas soberanas e justas, mesmo que achemos ao contrário. E se Deus resolveu salvar alguém nos últimos minutos da sua vida, como foi o caso do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, por exemplo, ele não está cometendo nenhuma injustiça, mas ele está exercendo a sua livre justiça, a sua misericórdia, que é soberana, como está registrado em Romanos 9:13. Romanos 9:13 diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Está aqui registrado na Bíblia. Então, para exemplificar essa questão, Jesus ele nos contou uma parábola sobre os trabalhadores de uma vinha, lá em Mateus 20, versículo 1 ao 16. Então, nesta parábola, conta-se a história de um dono de uma vinha que saiu de madrugada saiu de casa, na verdade, de madrugada, para contratar trabalhadores para uma colheita de uvas por um determinado valor estipulado. E ele contratou trabalhadores de madrugada e combinou pagar um denário pelo trabalho de um dia. Depois ele saiu às 9 da manhã e aí ele contratou mais alguns trabalhadores. Depois ele saiu meio-dia e também saiu às 3 da tarde.
e às 5 da tarde, e contratou também nesses períodos mais trabalhadores. E no final do dia de trabalho, o dono chegou, pagou todos os que contratou a mesma quantia de 1 denário. Você sabe o que aconteceu? Os que foram contratados mais cedo e trabalharam mais, eles se sentiram injustiçados. Achavam que aquele proprietário deveria pagar mais a eles e menos para os que trabalhavam menos. Ao que o dono da vinha respondeu o seguinte, olha o que o dono da vinha respondeu. Está no versículo 13 até o 15 de Mateus 20. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar este último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Essa parábola de Jesus Cristo, ela nos ensina que Deus é soberano e que derrama a sua graça sobre todos da maneira como Ele quer. Então não cabe a nós termos inveja de quem aparentemente recebeu mais do que nós. Cabe a nós sermos gratos por Deus, dele ter derramado também sobre nós a sua graça. E olhar para alguém que foi salvo nos últimos instantes de sua vida e dizer que foi injustiça de Deus, é termos um olhar mau sobre o bem que Deus fez. Devemos nos contentar com aquilo que Deus faz por nós e nós devemos olhar para as bênçãos na vida de outras pessoas com alegria, com satisfação, por ver que Deus age de forma bondosa nessas vidas tanto quanto na nossa. Essa é a questão.